Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Moral Estranha. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quando o Senhor Jesus mencionou essa frase, soou bem de uma forma estranha, porque o mestre dos mestres, ele nos ensinou o caminho da paz, da harmonia, do perdão, do entendimento, do amor ao próximo. E ao manifestar não vim trazer a paz, significa que naquela época, entre os fariseus dominantes, a doutrina nova do Senhor Jesus iria provocar muitas controvérsias, muitas irritações, muitos desentendimentos, porque iria mexer com a situação dominante, com a situação de hábito de muito tempo, arraigado nos erros, nas imperfeições. E quando ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada que corta a ilusão da mentira, da falsidade, a espada que separa tudo o que é errado, fazendo manifestar o que é perfeito. Por isso, é a espada que manifesta a discórdia, a separação, todas as situações negativas. No item 9, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Palavra de Jesus, anotada por Mateus, capítulo 10, 34 a 36. Por isso que aqui está bem entendido que não veio trazer a paz, porque o ensinamento do Senhor Jesus estava renovando todos os conceitos até então utilizados pelos homens, que se gabavam de caminhar na mentira, na ilusão, no materialismo, distanciado dos ensinamentos de Deus e praticando a verdade de forma distorcida. Por isso, não vim trazer a paz, mas espada. Espada, porque foi separar o homem contra seu pai. Então, dentro de uma mesma família, em virtude do novo ensinamento, o ensinamento que iria provocar a separação, a controvérsia, o distanciamento, o fato de um seguir um ensinamento tradicional, confortável, baseado na mentira, na ilusão, enquanto que o outro ensinamento renovador, esclarecedor, que fazia iluminar a alma das pessoas. Por isso, todos estavam todos contra todos. Eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho um ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer a paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua mãe. Palavra de Jesus, anotadas por Lucas, capítulo 13, 49 a 53. Então, veja que Jesus, governador espiritual da Terra, suprema inteligência do universo, tinha consciência plena
da situação das almas daqueles homens, daqueles tempos. Então ele tinha plena convicção ao afirmar: eu vim trazer fogo à terra e quero que acenda rapidamente. O fogo para queimar a ilusão, a mentira, a vaidade, o materialismo. O fogo para separar tudo o que não era do aspecto perfeito. Por isso que ele dizia: eu tenho muito de ser batizado e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidai que vim trazer paz à terra, não eu vos digo eu, mas separação. Então, ele sabia do andamento regular das almas de todos os filhos de Deus em todos os tempos. Por isso que ele tinha plena certeza nessa afirmação tão estranha, qual seja estranha para nós, de pessoas de pequena sabedoria e que não conseguia ter o pleno entendimento das verdades proferidas pelo Senhor Jesus. Por isso que, de certa forma, ele tinha toda a razão de nos transmitir essa verdade. Portanto, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas. Portanto, de fato, em função do ensinamento que ele estava transmitindo e que deixou para a posteridade, as famílias se separavam, brigavam entre si, se combatiam. Os próprios irmãos companheiros daquela época de Jesus queriam colocá-lo na justiça, porque julgavam que ele estava provocando vergonha para a família, em função do ensinamento que ele pregava, em função de muitas pessoas que o acompanhavam, necessitadas de amparo, de amor, de consideração e de tratamentos. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse estas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra, e tenho pressa que ele se acenda. Portanto, Jesus veio trazer fogo à terra, e veio trazer a espada, não a paz. Porque ele queria que com o fogo se queimassem as ilusões, as mentiras, as vaidades, o materialismo, as coisas imperfeitas, enquanto que com a espada ele esperava que a verdade, não é, prevalecesse, ou seja, cortasse pela raiz a ilusão, não é? O materialismo, as mentiras. Portanto, foi próprio Jesus que afirmou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única vez que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Então, toda ideia nova, conforme está aqui afirmado pelo Espírito da Verdade, que orienta esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, encontra forçosamente oposição. E não houve uma única que se implantasse sem lutas. Veja que nos dias atuais, por exemplo, duas empresas que se fundem na prática da fusão, ou seja, uma incorpora a outra ou as duas se juntam para consolidar uma melhor posição industrial, comercial, operacional.
no meio dos seus funcionários, sempre ocorre muitas divergências, muitas lutas contrárias à fusão. Por quê? Porque com a fusão se espera uma melhor economia de escala, melhor aproveitamento dos meios produtivos, operacionais e profissionais. Provável que, por causa disso, algumas pessoas são cortadas do quadro de funcionários. Por isso que ocorrem muitas distorções e discriminações. Também as religiões renovadoras, a religião, por exemplo, o ensinamento do Cristo que veio não modificar as situações existentes, porém complementar, fazendo com que todas as pessoas melhor entendessem o ensinamento e praticassem em suas vidas. Mas, em vista do poder dominante da época, houve muita contrariedade e muita ira e também muitas formas de propagar uma luta contra aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus. Inclusive, em função desses seguidores do Cristo, veja que na época da Inquisição, implantada pela Igreja dominante, muitas pessoas foram levadas para a fogueira, porque contrariavam as expectativas dos poderes dominantes, notadamente da Igreja. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. Portanto, veja que quando, na época do cristianismo implantado pela igreja dominante, todos aqueles que manifestavam um conhecimento maior, um dom mais brilhante e começasse a ter o conhecimento dos povos, logo as autoridades dominantes, principalmente a igreja, procurava cortar, enviando para o julgamento sumário e daí para a fogueira. Então veja que, por isso que se lançam contra eles e os seus adeptos, não é? As lutas e as discórdias. Mesmo hoje, embora numa época tão moderna, ainda existem muitos combates ocultos, não declarados, nos seios das organizações atualmente existentes. Uma igreja combate a outra, não abertamente, mas de forma oculta, não é? E, por vezes, uma família que deixa uma igreja e vai para outra, acaba sendo discriminada, inclusive com os próprios parentes, que não aceitam esse tipo de decisão de liberdade. Não é? E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela maçã que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Uma vez eu fui num funeral do pai de um grande conhecido meu, e lá na sala onde ele estava sendo velado, tinha vários pertences da Igreja Católica.
O sacerdote que veio fazer a cerimônia do corpo presente, ele não entrou na sala e de fora ele pediu para tirar todos aqueles pertences, simbolizando a Igreja Católica, porque senão ele não iria entrar e não iria conduzir a cerimônia. Veja só, isso nos dias atuais, não foi no século retrasado, não. Então veja que como ainda existem hoje igrejas que assim trabalham e têm seguidores, e os seus seguidores também cultuam os mesmos procedimentos. Por isso que, embora existam tantas correntes religiosas, a sociedade não mudou. Por quê? Porque com o ensinamento do Senhor Jesus, que é a verdade da vida, o povo deveria cultivar a harmonia, a paz, o amor ao semelhante, o entendimento e a cada dia demonstrar melhoria em suas almas com as qualidades de Deus. Mas, no entanto, com o passar dos tempos, parece que a sociedade está cada vez mais em dissensões, em contrariedades, combatendo-se umas às outras pessoas, e assim sucessivamente. As nossas casas de repouso, chamadas penitenciárias, não é? Ou seja, pensão do Estado, onde a permanência é gratuita, tem tantos interessados que não tem vaga. As penitenciárias estão lotadíssimas, muito acima da capacidade. Por que, embora tenham tantas religiões, né? Quando você liga a televisão, praticamente todos os canais são ocupados pelas pregações. Ainda assim, veja que as nossas casas de pensão do Estado estão lotadíssimas de gente. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, Jesus, na verdade, ele não veio destruir a lei e os profetas. Jesus veio motivar as pessoas a uma prática mais perfeita do ensinamento e transmitiu a verdade de Deus, para que as pessoas fossem mais felizes. E, notadamente, a elite daquela época não manifestou muito interesse, muito pelo contrário, sentiram-se ameaçados pelo novo ensinamento, não o novo ensinamento, mas a maneira como se interpretava o ensinamento original destinada por Deus. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Então, Sócrates também ensinou o caminho da verdade. Sócrates, ele demonstrou naquela época que a vida verdadeira era a vida espiritual. E ele demonstrou que o caminho da felicidade estava dentro de cada um e não nas posses exteriores, a forma de demonstrar o que tinha. Então, consta que ele foi levado a um sacrifício, foi aprisionado, foi condenado, mas, no entanto, a figura espiritual do Sócrates
bem como o seu ensinamento permaneceu, posteriormente também junto com Platão, e até hoje são lembrados os seus escritos, enquanto que os juízes que o condenaram, bem como todas as pessoas que estiveram cercando para a prisão, nem sequer os imperadores são lembrados, mas Sócrates continua sendo lembrado. Mas o que ele pregou ainda não era adequado ao tempo, porque o paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam nas almas. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Então, quando Cristo começou a pregação, na verdade, tudo já estava preparado para recebê-lo. Muito tempos antes, os espíritos da verdade vinham trabalhando as comunidades, as regiões, para que a presença do Cristo fosse assim bem proveitosa. Então, ao longo do tempo, tudo veio sendo preparado para culminar com a presença do Cristo naquela região. E veja que Sócrates e Platão, muito antes, eles já abriram o caminho para o espiritismo, para os espíritos. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Então, naquela época, a doutrina do Cristo não foi bem entendida, embora aceita com entusiasmo por uma grande parcela da população. Porém, até hoje, a doutrina do Cristo, embora de fácil assimilação, difícil de ser entendida e praticada. Praticamente o mundo inteiro conhece o ensinamento evangélico do Senhor Jesus, mas raramente encontramos pessoas que praticam. O mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Seitas se anatematizaram reciprocamente, ou seja, se combateram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, ou nas torturas e nas chamas da fogueira. Portanto, o mais importante dos ensinamentos do Senhor Jesus, que é a pedra angular do edifício de condição expressa de salvação, caridade, fraternidade e o amor do próximo. Portanto, até hoje, essa situação não é aplicada. Veja que o homem moderníssimo, que consegue ter informações simultâneas, que o homem consegue ter informações simultâneas de outro lado do mundo, mesmo com as imagens, ainda não consegue fazer a aplicação correta dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, todas as pessoas em todos os locais conhecem o Evangelho, mas não praticam. Então, veja, os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. Isso é uma verdade. Até hoje,
Embora existam diversas e diversas religiões, ainda assim a situação das comunidades não se alteram, porque os seus dirigentes, exclusivamente, provavelmente, de sentimentos egoístas, trabalham para o próprio proveito de si ou de sua comunidade, mas não trabalham visando uma integração, um interrelacionamento com todas as demais outras correntes religiosas, de forma que haja harmonia, entendimento, paz. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. E Jesus disse-lhe ainda: que matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daquele que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões, daquele que ignoraram estas palavras: o meu reino não é deste mundo. Portanto, veja que Jesus deixou em suas palavras o amor ao semelhante, como viver bem e feliz, como alcançar o reino de Deus prometido. Portanto, todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos perseguem. Veja que ensinamento profundo. Então, não se justifica que em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, as guerras foram muito violentas e sangrentas. As guerras de cunho religioso foram muito maiores do que as guerras políticas, sociais ou econômicas ou militares. Então veja que, em nome do Senhor Jesus e de Deus, os homens deveriam manifestar a paz. Vamos fazer um ligeiro comentário sobre a situação hoje que ocorre num país irmão lá do Oriente Médio, onde houve uma mega explosão. Houve uma destruição muito grave, com mortes de muitas pessoas. O povo local, notadamente liderado pelos mais jovens, estão promovendo um tumulto contra as autoridades. Veja, a cidade está numa situação drástica, periclitante, com tudo destruído. No entanto, muitas pessoas estão promovendo distúrbios, passeatas e outras coisas, quando unidos poderiam trabalhar para a restauração da cidade, contribuir, mesmo que o governo não seja dos melhores conforme as expectativas. Ainda assim, deveriam, unidos, trabalhar pela restauração. Embora alguns jovens fizeram isso, coletando alimentos, procurando a distribuição para os mais necessitados imediatos. Mas, de maneira geral, alguns dias, no tumulto de confronto contra os policiais. Os policiais são os próprios irmãos dos povos locais. Eles são irmãos, pertencentes às mesmas famílias, e estão tendo que suportar as pedradas, as ofensas, as agressões dos povos. Onde está o amor de Deus que diz: amai o vosso inimigo, amai o vosso próximo? Então veja, numa localidade onde Jesus praticamente estava presente, até hoje não se consegue fazer a prática do ensinamento do Evangelho. Né? Que graça, que proveito teria se todos unidos trabalhassem para a restauração, para os consertos, para as obras necessárias daquela cidade destruída. Como também há pouco tempo atrás
por certo, contra a discriminação e preconceito racial, os povos durante mais de um mês ficaram perambulando pelas ruas. Quando unidos, quanto poderiam ter feito para o bem da sociedade, do povo e para eles mesmos? E se todos se ajoelhassem e ficassem o dia inteiro como eles ficaram, perambulando, gritando, fazendo manifestos, se estivessem sentados ou ajoelhados, orando pela paz da comunidade local, pelo progresso, pelo fim da pandemia, pedindo para Jesus amparar as pessoas de maneira geral, quanto proveito poderia ter feito, mesmo que atrapalhassem as comunidades no trânsito. Ainda assim, o sentimento tão elevado iria subir aos céus, sintonizando com a esfera superior e recebendo o auxílio necessário. Mas o ensinamento de Jesus sempre fica para depois esquecido, como esquecidos foram os ensinamentos dos antigos egípcios, que ficaram encerrados nas tumbas e nas pirâmides. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se diz: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Então veja que nas situações atuais, o ensinamento do Cristo poderia ser melhor praticado, mas é o último que é lembrado. Quando lembrado, né? Os povos extremamente bem esclarecidos não conseguem se lembrar do ensinamento do Senhor Jesus. Amai o vosso próximo. Então, como no caso lá do Oriente Médio, esse povo local combatendo os policiais que tentam, em nome da lei, promover a ordem. São irmãos, membros das mesmas comunidades, irmãos das mesmas famílias. Não é interessante que um combate o outro? Quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, não é? Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela será triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, o ódio dos partidos à fraternidade universal, as trevas do fanatismo à luz da fé esclarecida. Então veja que o ensinamento do Senhor Jesus, ele de fato, ele veio promover uma profunda transformação nos hábitos, nos procedimentos, nas atitudes e na vida futura. O ensinamento
que foi consolidado pelo Espírito da Verdade, conforme promessa do próprio Cristo, que enviaria depois o Consolador. De fato, né, esse Consolador, Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, né, de fato foi enviado em 1857, ou seja, 18 séculos depois do ensinamento do Senhor Jesus. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Não é? Quando o campo estiver preparado, foi necessário a humanidade passar por todo o período das trevas, um período desastroso, não é? De muitas guerras, muitos combates, muitas destruições, para que, quando o Espírito estivesse preparado para receber uma verdade maior, ou seja, a doutrina dos Espíritos, aí, conforme promessa do Senhor Jesus, foi enviado o Consolador, o ilustre, sublime Allan Kardec. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa a sua doutrina, iria suscitar aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência as lutas que ele teve de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada à terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Então, Jesus veio trazer a verdade da vida, que demonstra como devemos viver para preparar a nossa alma com as qualidades de Deus, visando o porvir da vida eterna, da vida futura. Portanto, da maneira como estivermos conduzindo ao nosso viver, notadamente sustentada no amor aos semelhantes, é que vamos cultivando dentro da nossa alma o reino divino perfeito de Deus, para que com isso todas as manifestações estejam adequadas de acordo com a nossa vontade e a vontade de Deus. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Neste momento, passaremos às orações. Peço a você que acalme sua mente, concentre sua mente em Deus, em Jesus, e vamos fazer a oração. Senhor, elevando nosso pensamento a Jesus, confessamos o nosso distante caminho ainda das verdades que deveríamos praticar. Nosso caminho está preenchido de muitas dificuldades. Temos problemas de fazer com que as verdades de Deus possam ser praticadas livremente. Porém, rogamos vosso amparo. Ensinai-nos de como manifestar mais amor aos semelhantes, de forma que todas as nossas atitudes sejam proveitosas e benéficas, não só para nós mesmos, mas para todas as pessoas ao redor. Ensinai-nos de como proceder nos momentos difíceis, praticando a verdade de Deus, fazendo com que o sublime ensinamento do amai ao próximo esteja no profundo de nossa alma, fazendo brilhar em nosso caminho.
Que Deus nos ensine o caminho da verdade. Agradecemos profundamente. Que assim seja. Graças a Deus. Os livros que estudamos, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas e as consultas espirituais online você pode fazer através desse site. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado.